Palestra de Joel Goldsmith. Interioridade. Deus não é um poder temporal. Tape 452, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Vamos retornar ao deserto onde estávamos a noite passada. Apenas que agora vamos notar não apenas esses homens que estavam saqueando, mas todo o resto da caravana, os trabalhadores, os que conduziam os camelos, os carregadores, os mercadores. E notamos que estavam realizando seus negócios da mesma forma que o mundo vive realizando seus negócios hoje, fazendo tudo o que precisa ser feito humanamente. Alguns com uma maior integridade e alguns com menos. Alguns com uma grande habilidade e alguns com menos. Porém, todos tendo uma coisa em comum. Até onde sabem, tudo o que existe é aquilo que veem, ouvem, saboreiam, tocam, cheiram, ou aquilo sobre o que podem racionalizar, podem pensar. Eles podem olhar para o céu uma vez ou outra, mas isso não tem significado para eles, exceto que o sol está ali durante o dia e muito desconfortável. À noite, podem ver a beleza das estrelas e da lua lá em cima. Um olhar passageiro, um pensamento passageiro, porque nenhuma dessas coisas tem significado. São simplesmente algo que você vê, algo que sente, algo de que está consciente, mas do qual não tem conhecimento e, no momento, não tem interesse algum em descobrir. É como se para essas pessoas não houvesse nenhum outro mundo. É como se não houvesse outras leis além daquelas que conheciam. A lei do tempo, as leis de direção, as leis do comércio. Nem sequer sonhavam que existiam leis que, se as conhecessem, em virtude das mesmas, poderiam estar dirigindo um avião, um automóvel. A mesma coisa sobre os pescadores no mar, tentando arduamente encontrar peixes a umas poucas milhas da praia, quando, a umas poucas milhas mar adentro, havia uma tal abundância de peixes que os navios não teriam capacidade para carregá-los. Todavia, eles não tinham conhecimento de que poderiam ir até ali, porque viam o horizonte. E para essas pessoas, o horizonte era tão real que significava o final do mundo. E sequer ousavam ir lá fora para investigar. Simplesmente pensem, se elas conhecessem as leis da navegação, poderiam navegar em torno do globo inteiro. Poderiam encontrar não apenas peixes, mas continentes e ilhas, riquezas inimagináveis. Porém, por causa da ignorância, se encontravam justamente aonde estavam. Porém, em algumas partes desse mundo, pelo menos alguns estavam orando a um Deus. Se estivessem perdidos no deserto, poderiam estar orando para pelo menos encontrar um oásis,
ou encontrar o caminho de volta para casa. Se estivessem vendo uma tempestade, estariam amedrontados e orando a alguma espécie de Deus por libertação. Agora, aqueles perdidos no deserto poderiam facilmente ser guiados para casa. Aqueles debaixo da tempestade no mar poderiam parar a tempestade e passar rapidamente pela mesma. Todavia, não tinham ideia alguma sobre a natureza de Deus. Talvez pensassem que por causa de seus pecados ou por terem perdido a sua forma de adoração na semana anterior, ou por não haverem sacrificado o suficiente, Deus não iria responder às suas orações. De toda forma, não tinham conhecimento algum sobre a natureza do verdadeiro Deus. Portanto, não receberiam benefício algum desse Deus e estavam perdidos. Estou tentando lhes mostrar o estado de ignorância das pessoas que viviam nesse mundo. Algumas com muita educação e outras sem educação alguma, e ainda assim não sabendo coisa alguma além daquilo que veem, ouvem, saboreiam, tocam, cheiram ou sobre aquilo que podem pensar. Agora, nessa noite, nossa única exceção, o nosso único homem nessa caravana, estava sentado fora da sua barraca, olhando para essas maravilhosas estrelas. E ele sabe que existe um mistério. Ele sabe que existe um mistério escondido. Existe algo não conhecido pela mente do homem. E, ainda assim, aqui ele está. Ele existe. Deve haver um significado para essas estrelas no céu. Deve até mesmo haver uma causa. Você vê, esse homem está comungando dentro de si mesmo, ponderando, meditando. Dê o nome que quiser. Ele está se voltando para dentro, sabendo que não existe forma de obter o conhecimento externamente. Portanto, aqui está ele, contemplando dentro de si mesmo. Agora, naturalmente não conhecemos a história desse homem em particular, mas realmente sabemos que alguns homens começaram a receber respostas. E assim, a primeira coisa que descobre é que as leis da astronomia foram reveladas aos homens na Terra. De onde vieram? Não havia livros de astronomia então. Não havia academias. A revelação tinha que vir de dentro da consciência daquele que a estava buscando. Talvez, uma a uma, as leis da astronomia foram sendo reveladas. Posso lhes contar algo sobre um assunto similar, porque tudo isso aconteceu no Egito. No Egito, milhares de anos antes de Cristo, foi onde as leis da matemática foram reveladas ao homem pela primeira vez. Não havia livros de matemática. Não havia escritos sobre matemática. Não havia coisa alguma conhecida sobre matemática. E aqui no Egito,
em algum lugar, o homem começou a ponderar, pensar, se voltar para dentro dele mesmo, questionar. Ele não podia obter qualquer resposta em lugar algum, exceto de dentro dele mesmo. E a primeira coisa que nota é que as leis da matemática começaram a ser reveladas. Até que leis tão elevadas da matemática foram alcançadas que resultaram até mesmo em das maravilhas como as pirâmides, a geometria. Toda a sabedoria que usamos hoje deriva do conhecimento da geometria que era conhecida pelos egípcios há milhares de anos antes de Cristo. E tudo isso teve que vir de dentro da consciência da raça humana. Agora, dessa mesma forma, existiam outros indivíduos nesse tempo. E, embora esse não tenha sido o primeiro homem que alcançou uma consciência mais elevada, pelo menos é um do qual temos total conhecimento. Moisés. Moisés foi um pastor, acho que por 21 anos. Um pastor no campo. Você não pode imaginar essa cena? Dias e noites lá fora, sozinho com as ovelhas. Um homem inteligente, um homem que tinha educação. Ele tinha que pensar, ponderar, meditar. Ele tinha que experienciar noites de completo mistério sob a luz das estrelas num céu escuro. E então, nos foi dito que ele subiu ao topo da montanha. Você sabe que esse foi levantado, esse subiu ao topo da montanha, significa realmente que ele foi levantado a grandes alturas em consciência. Ele foi levantado tão alto, acima das planícies, acima das ovelhas, tão acima das coisas terrenas, foi levantado a uma altura tão grande em consciência que algo lhe foi revelado. Algo que raramente havia sido revelado antes à raça humana e a ninguém nessa parte do mundo. Por causa da natureza daquela revelação, podemos deduzir sobre o que ele estava ponderando, o que estava ocupando seus pensamentos durante tantos anos. Qual é o mistério da vida? Qual o mistério da concepção, do nascimento, da morte? Até mesmo da concepção, do nascimento dessas ovelhas, da morte dessas ovelhas, das pessoas em torno delas. Qual é o mistério que está encerrado por trás dos céus? Qual é o mistério da vida? Qual é o mistério do amor? Deve haver algo mais do que simplesmente uma atração animal, porque ele tinha uma natureza mais elevada do que simplesmente a do homem animal. E assim sabia que o amor tinha um significado mais elevado do que simplesmente a natureza animal do homem. E nós sabemos sobre o que ele estava ponderando. O que é Deus? O que é Deus?
Naturalmente, sabemos que existe Deus. Não poderíamos ter o Sol, a Lua e as estrelas se não houvesse Deus. Não poderíamos ter as marés se não houvesse Deus. Não poderíamos ter as estações regulares se não houvesse Deus. Naturalmente, existe Deus. O que é esse Deus? Quais são as leis de Deus? Qual é a natureza de Deus? E sabe qual foi o resultado dessas meditações? Um dia, ele se elevou tão alto em consciência que uma voz fala e lhe diz: Eu sou. E presumo que ele ficou olhando em torno, tentando descobrir de onde vinha aquela voz. Não havia ninguém ali, mas apenas as ovelhas. Ele estava completamente sozinho. Eu sou. Um choque desse, algumas vezes, pode ser suficiente para matar um homem. Porém, evidentemente, Moisés vinha ponderando sobre isso por um tempo muito longo e foi capaz de suportar a revelação. E assim, à medida em que o tempo foi passando, lhe foi revelado mais e mais sobre a natureza de Deus e como funcionar através de Deus. E então, sua missão lhe foi dada. Sua missão: tirar o povo hebreu do cativeiro. Você sabe o quão impossível isso parece? O faraó, com todos os seus exércitos, com todas as armas, com toda a comida. O povo hebreu escravizado por séculos, sem comida, sem roupa, talvez sem saúde física para aguentar uma jornada tão longa, sem armas, sem munição, sem até mesmo roupas adequadas. E Deus dá a Moisés a tarefa de derrotar o faraó e seus exércitos e liderar o povo para a liberdade. Certamente era impossível, realmente impossível. Mas você vê, um homem agindo debaixo da ordem de Deus é maior do que o faraó e todos os seus exércitos. E Moisés deve ter tido essa certeza, da mesma forma que o profeta hebreu Ezequias teve, quando grandes exércitos estavam vindo contra seus homens, e ele foi capaz de dizer: eles têm apenas braços de carne. Descansem, simplesmente descansem. Eles descansaram em sua palavra e os inimigos destruíram a si mesmos. Você vê, somente quando começa a compreender que existe um reino além daquilo que vê, ouve, saboreia, toca e cheira. Somente quando pode concordar que existe um reino do conhecimento que não é conhecido pelo homem natural. Somente então você começa sua busca. Você deve ser capaz de perceber o que o mestre quis dizer quando falou: meu reino
não é desse mundo. Ou baixe a sua espada. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Você não tem que lutar com espadas. Simplesmente fique quieto. Você deve cedo ou tarde. Na realidade, todos nós devemos ver que existe um reino interior, uma esfera interior, e a mesma está dentro de você. Não precisa ir aos templos sagrados ou às montanhas sagradas para encontrá-lo. Ele está dentro de você. Ele responderá toda pergunta. Ele o ensinará. As Escrituras revelam que todo homem deve ser ensinado por Deus. O único lugar em que pode ser ensinado é de dentro de você. A pequena voz serena deve lhe falar, deve instruí-lo, quer na sabedoria espiritual, na matemática ou literatura, ciência, música. Qualquer que possa ser o seu dom, talento ou campo em particular, você pode ser instruído no mesmo por essa pequena voz serena. Você pode lembrar das grandes revelações matemáticas de Einstein, que nos dizem que existe um ponto na matemática onde você chega ao fim do raciocínio. Chega ao fim do raciocínio e do pensamento e entra no intuitivo. Certamente, após haver lido tudo que todo mundo tenha dito sobre matemática, ou quando estuda tudo que todos tenham escrito sobre música, se quiser ficar limitado a isso, pode ficar. Mas não precisa. Existem coisas ainda a serem reveladas sobre música, arte, ciência, religião, maiores do que qualquer coisa que tenha sido revelada até essa data. No último século, nós apenas começamos a tocar a fonte infinita. Ainda não entramos completamente na idade da civilização. Simplesmente pensem quão distante estamos de tocar os infinitos recursos internos de nosso próprio ser. Para saber disso, para saber que existe um reino interior, volte ao nosso homem no deserto, volte a Moisés nas planícies e veja que ele não tinha ninguém para quem se voltar, nenhum livro para o qual se voltar, apenas para dentro dele mesmo. E assim, deixe sua memória ou sua imaginação viajar. Deixe sua imaginação viajar e testemunhe o quanto tem sido revelado aos homens sobre arte e ciência e matemática e religião desde esse tempo, através dos tempos. E vai descobrir novamente que tudo isso surgiu de dentro da alma do homem. Homens e mulheres voltando-se para dentro deles mesmos e trazendo para fora
glórias jamais dantes conhecidas na terra. E então você compreenderá porque é necessário que também nós, em nosso tempo, alcancemos essa habilidade de meditar, essa habilidade de cogitar, de comungar com o nosso ser interior. Não é difícil, depois que tenha realmente a percepção consciente de que existe uma presença dentro de você, de que o Filho de Deus habita em você, de que o Espírito de Deus habita em você. Essa foi a dádiva de Deus para nós no início, porque o homem sem essa dádiva de Deus seria um animal. Não esqueça de que, sem o Espírito de Deus no homem, o homem seria um animal. E, portanto, o fato de que nos elevamos tão longe acima do estado animal prova que temos alguma coisa dentro de nós que foi desenvolvida a esse grau. Porém, naturalmente, estamos apenas no início e, portanto, devemos continuar a nos desdobrar de dentro de nosso próprio ser. Da mesma forma que a aranha desdobra sua própria teia de dentro de seu próprio ser, nós devemos desdobrar de dentro de nosso ser a graça espiritual, a sabedoria divina, o poder divino. Essa deve ser a primeira lição no caminho místico, porque esses homens que vimos lá fora no deserto, nessa caravana, os homens e mulheres que estavam associados a Moisés, esses representam o homem natural, os não iluminados, que não estão sob a lei de Deus, nem realmente podem estar. Esses homens representam você e eu antes de havermos despertado para o fato de que o reino de Deus está dentro de nós. E assim, por nos voltarmos para dentro, podemos nos tornar iluminados como Moisés foi iluminado. Ezequias, Isaías, Elias, Jesus, João, Paulo, Buda. Todos os que receberam a grande luz. Toda essa luz está nos esperando, está dentro de nós e deve ser revelada. E vocês lembram que Browning disse que a verdade está dentro de nós mesmos. Precisamos abrir um caminho para que esse esplendor aprisionado possa escapar. O divino esplendor da saúde divina, harmonia divina, abundância divina, paz divina na terra. Não do tipo humano que prova ser apenas um intervalo entre guerras. Não do tipo humano que prova ser um intervalo entre greves ou ações judiciais. Isso não é a paz divina. Isso não é a harmonia divina. Isso é apenas algo transitório que temos que suportar até nos tornarmos conscientes da natureza mais elevada do nosso ser, que está escondida dentro de nós mesmos. Até que aprendamos a nos comunicar com a mesma para receber a percepção espiritual
e a graça divina que já estão nos esperando. Os indivíduos não iluminados, inconscientes de que têm acesso a uma fonte interior infinita, têm que suportar todas as limitações desse mundo. Os iluminados, aqueles que têm acesso à divindade infinita no centro de seu próprio ser, nunca estão limitados no tempo, ou espaço, ou lugar, ou quantidade. Não existe limitação, uma vez que eu tenha realizado que o reino de Deus está encerrado dentro de mim e que devo abrir um caminho para que o esplendor aprisionado, a graça de Deus aprisionada, a vontade de Deus aprisionada possa escapar. Tudo isso está aqui dentro de mim. Não tem que ser alcançado. Não tenho que ir buscá-lo num Deus lá fora. Tenho apenas que liberá-lo de dentro de mim mesmo e descobrir que no início Deus colocou a si mesmo dentro de mim. Soprou seu sopro da vida em mim. Portanto, não estou vivendo minha vida. Estou vivendo a vida de Deus. E isso significa uma vida espiritual infinita, ilimitada e eterna. Deus não soprou em nós uma vida humana. Ele soprou em nós sua vida. Deus não nos deu uma alma limitada, mas a alma de Deus é a alma do homem. O Espírito de Deus é o Espírito do homem. Tudo sobre nós é infinito. Tudo sobre nós é eterno. Tudo sobre nós é imortal. Veja bem, se formos para dentro desse ser, desse centro do nosso próprio ser e dissermos: fala, Senhor, teu servo ouve. E isso também é uma dica para nós. Não tente se tornar um mestre. Nunca será bem-sucedido. Existe somente um mestre e esse é Deus. E nós somos os servos de Deus. E quanto mais sabemos disso, mais nos tornamos servos. Se alguma vez já sonhamos em nos tornar mestres, vamos soltar isso agora. Quando houvermos aberto essa fonte dentro de nós mesmos, encontraremos um mestre justamente ali. E então, como alguns se dirigiram a Jesus como mestre, alguns poderão se dirigir a nós como mestres. Mas teremos sabedoria suficiente para saber que eu mesmo não sou o mestre, porque por mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Todavia, o mestre dentro de mim está realizando esses trabalhos que, de alguma forma, fazem com que os homens me chamem de mestre. Vocês veem o que quero dizer? Nós jamais somos o mestre. Somos os servos. Porém, uma vez que tenhamos sido iluminados, o mestre dentro de nós está se expressando, funcionando, realizando.
E isso torna claro para nós o que está nas Escrituras. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo aquilo que se refere a mim. Quem é esse mestre? Quem é esse ele? O mestre é o Espírito de Deus em mim, o Filho de Deus que agora foi levantado em virtude de meu reconhecimento, aceitação. E vamos usar essa palavra humildade. Não humildade no sentido humano de autonegação, mas humildade no sentido da compreensão de que o que eu sou, seja o que for, é por causa do Mestre fluindo através de mim. Porque sem isso eu não seria coisa alguma, menos que coisa alguma. Voltaria novamente a ser o homem animal. Todos nós seríamos animais. Mas, pela graça de Deus, existe no centro do nosso ser a presença de Deus, o Espírito de Deus que nos elevou acima dos animais e nos transformou em pessoas que não apenas podem obedecer aos 10 mandamentos, mas podem ir muito além disso, para o Sermão da Montanha. E muito além do Sermão da Montanha, para uma vida pela graça. Uma vida pela graça significando o quê? Que agora a graça de Deus, que foi plantada em nós desde o começo, está fluindo. Agora, ela é a presença que vai adiante de nós para fazer os caminhos tortuosos retos. É agora a presença que vai adiante de nós para preparar mansões para nós. Muito obrigado.